Terceiro bloco agora do cenário político. Este é o nosso último bloco desta sexta-feira e você pode ainda mandar sua pergunta para a deputada estadual Isolda Dantas, que está aqui conversando com a gente no programa de hoje. Redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Cenário Político TCM, você bota lá na busca, facinho, WhatsApp 88028979. Vonúvio. Carol, vamos dar sequência aqui ao nosso programa, já dando continuidade ao cenário político desta sexta-feira, primeira semana de março superada. No entanto, a gente observa, medidas mais duras para combater o avanço da pandemia, do novo coronavírus, a melhoria do sistema de saúde, enfim. Vamos continuar a nossa conversa com a deputada Isolda. Deputada, a gente observa que o que acontece de reclamação quando se fala em toque de recolher, é de que o governo do estado vai impedir as pessoas de trabalharem, o governo do estado não é sensível a quem não vai poder exercer suas funções, nas ruas principalmente. A gente toma como exemplo o governador do Ceará, o Camilo Santana, que através de as redes sociais também repassou informações de como é que estão lá enfrentando a pandemia, inclusive com lockdown, com fechamento do estado. E aí, mas nós acabamos perdendo aqui o contato com a deputada, mas ela me ouve? Se ela estiver me ouvindo, eu continuo aqui com a pergunta. Ela está me ouvindo? Pronto, então é o seguinte, o governador do Ceará disse que vai parcelar o ICMS, tem a isenção do IPVA 2021, o selo Lazer Seguro, que é direcionado também lá para o turismo, isenção de vários pontos, como a isenção da conta de água, auxílio para trabalhadores desempregados do setor. Esse auxílio lá no Ceará chega a R$1.000, que vai ser dividido em pelo menos 2 parcelas. Então, lá no Ceará houve lockdown, mas houve a contrapartida, além da estruturação da saúde do estado. O que pode ser feito, ou o que vai ser feito, o que está sendo planejado aqui no estado do Rio Grande do Norte, além das ações de enfrentamento à pandemia e de estruturação de saúde? Olha, Vonúvio, eu acho que tem uma coisa que nós temos que considerar, é a diferença do que são as condições econômicas, Vamos falar da saúde econômica do Ceará e do que é as condições de a saúde econômica do Rio Grande do Norte. Nós acompanhamos como que a governadora Fátima Bezerra encontrou o Rio Grande do Norte. Uma crise econômica e fiscal brutal, um déficit de 4 folhas em atraso dos servidores, um déficit que só crescia e um total descontrole e de dívidas com os fornecedores. Eu estava, inclusive, analisando hoje esse tema do Ceará. O Ceará é um estado, como poderíamos dizer, um estado, como diria, o primo rico, aqui do Nordeste. Então, eu fico muito feliz que o governador Camilo possa ofertar auxílio emergencial, inclusive nessas condições e com também esses conjuntos de vantagens, com redução de tributo, com outras questões. Mas quando a gente olha para a condição econômica e fiscal do Rio Grande do Norte, o Estado não se sustenta, E é importante dizer, e quero aqui, inclusive, repetir o que foi dito pela governadora, inclusive na reunião que tive com o prefeito Arce e a governadora. Ela diria, eu não vou decretar lockdown se não tiver um auxílio emergencial para as pessoas. Porque eu sei que quando se fecha em absoluto, as pessoas vão entrar em profunda dificuldade de sustentação, inclusive de chegar a passar fome. Então, tem essa compreensão e essa acessibilidade por parte da governadora. O que eu acho, Vonúvio, é que uma das coisas que o Rio Grande do Norte tem que primeiro pensar agora é garantir a assistência para as pessoas que estão com Covid e que correm risco de vida. Eu acho que isso é uma coisa importante, e é importante destacar o quanto foi importante a política
que a governadora optou para fazer aqui no Rio Grande do Norte em relação ao fortalecimento do SUS e interiorização dos leitos clínicos. Olha, eu nunca tinha escutado que o interior socorresse a capital em qualquer situação. Pois bem, agora na pandemia, como houve uma interiorização da política de abertura de leitos aqui em Mossoró, em Açu, em Pau dos Ferros e em Apodi, os pacientes da área metropolitana, porque inclusive teve negligência do prefeito de Natal, cresceu muito o número, né, de pessoas afetadas pelo vírus que necessitou de leito e, inclusive, vieram aqui para Mossoró. Inclusive, foi uma das pautas que foi discutida nessa reunião, porque aqui em Mossoró tem uma ocupação de leitos, mesmo considerando o tema que o SUS é universal, mas estava vindo paciente da área metropolitana. Então, eu acho que a Assembleia vai voltar próxima semana. Nós tivemos agora essa semana completamente fechada para detetização. Nós estamos com o 4º deputado que foi acometido pela Covid, o subtenente Eliabe, quero inclusive aqui mandar a nossa solidariedade e a nossa recuperação plena. Antes de mim, o deputado Getúlio e o deputado Kelps, também muito próximo, fomos contaminados, então a Assembleia fechou para detetização. Próxima semana nós vamos abrir em tudo virtual, ou seja, estamos voltando o que aconteceu em março de 2020, mas, como vocês sabem, eu vou assumir a Comissão de Educação, de Desenvolvimento Econômico, Tecnológico e Turismo, e esse, com certeza, será uma pauta, né, da Assembleia Legislativa, como que nós vamos construir uma proposta para contribuir com a economia do Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, no meados de 2019, início de 2020, a gente aprovou um projeto de incentivo fiscal, que foi o PROED, muito importante, inclusive potencializando as empresas mais distantes da capital, chegando, inclusive, à isenção de 95% de ICMS para empresas que fossem aqui em Mossoró, inclusive, ou então mais para a região do Alto Oeste. Então, Bonucci, a situação do Ceará é muito diferente da do Rio Grande do Norte, mas eu tenho um desejo que nós poderemos construir algum tipo de contribuição para essas pessoas que vão entrar em situação difícil, porque, Bonucci, infelizmente, todo mundo sabe que eu sou uma pessoa muito otimista, mas infelizmente não tem perspectiva da gente vencer essa pandemia em curto prazo, né? É necessário que o governo federal se comprometa com o auxílio emergencial, é necessário que o governo federal acelere, né, a vacinação, porque se a gente não tiver vacinação, a gente não vai conseguir vencer de forma nenhuma essa pandemia. Então, é um tema muito pertinente, mas que a Assembleia deve começar a se debruçar. Nós temos, inclusive, reunião às 10 horas com todos os deputados, sem ser em sessão ordinária, para a gente começar a discutir esse tema e discutir as questões econômicas e a contribuição que a Assembleia sempre deu, inclusive, durante toda a pandemia, contribuindo com leitos no Hospital da Polícia, contribuindo com campanhas, com álcool gel para todo o Rio Grande do Norte, no sentido da gente juntos conseguir vencer essa pandemia. A gente tem João da UPA do BH. Obrigada, João, pela audiência de sempre. Temos também a participação aqui do Raimundo Almeida. Ele quer saber se a gente sabe informar onde é o agendamento de pessoas com comorbidades. É terceira etapa só, né, Vonúvio? Pessoas com comorbidades serão avisadas em relação quando chegar a sua vez na fila da vacinação. Por enquanto, ainda estamos na primeira etapa, viu, Raimundo? A gente tem também aqui participações do Fábio Luiz, do Transporte Escolar. O Fábio Luiz está aqui dizendo... tem gente revoltada com esse decreto, não consigo entender, o povo não tem consideração com o próximo. Volto a falar, enquanto não for com os outros, não estou nem aí. Esse é o pensamento de alguns, é triste. É exatamente isso, Fábio, é o que a gente fala sempre aqui no cenário e também lá no Meio-Dia, Mossoró da 95 FM. O João Paulo Marques diz o seguinte: eu li comentários sobre o decreto do governo que dizia... comentários que diziam para o prefeito não aderir. Sabe informar sobre isso? Ou é obrigatório para todo o estado? Olha, no final de semana passado, em relação ao último decreto, foi um moído, maior do mundo no final de semana, em relação ao que é que a prefeitura adere, o que é que não adere, o que pode, o que não pode. A prefeitura divulgou uma nota que ficou todo mundo sem entender nada, as redes sociais só falavam nisso.
Na segunda-feira, o procurador-geral do município explicou que do ponto 1 ao ponto 7 era impositivo. Do ponto 7 em diante era a prefeitura, valia o da prefeitura, o decreto da prefeitura. O que é obrigatório e o que não é, vamos descobrir, Vanu. Você sabe, ou a deputada Isolda sabe explicar isso pra gente? Vamos ouvir a deputada. Olha, Carol, primeiro é importante dizer que, de fato, houve uma celeuma muito grande da Prefeitura de Mossoró. Inclusive, eu fiz um Twitter falando sobre isso, e que, na verdade, a Prefeitura tinha decidido não acatar o decreto do governo do Estado. O que aconteceu foi que o Ministério Público, né, junto com a Defensoria, emitiu uma nota dizendo que é impositivo sobre a circulação de pessoas, sobre o fechamento dos serviços em nível estadual, sobre o toque de recolher. A governadora tem autoridade para isso. Agora, sobre o tema do comércio e sobre o tema dos serviços municipais, aí sim é de responsabilidade do prefeito. Mas as demais questões, inclusive das igrejas, né, é imperativo a decisão da governadora, isso é definido pelo que é o ente federativo, a definição, como também o Ministério Público emitiu uma nota com os demais órgãos, dizendo que, chancelando o que o decreto da governadora está fazendo. Então, a prefeitura teve que recuar, porque o Ministério Público e também a pressão na rede social foi significativa, de que era imperativo. Mossoró não é um país, apesar da gente chamar o país de Mossoró, que todo mundo tem isso no coração, mas Mossoró é parte do estado do Rio Grande do Norte, então é imperativo seguir todas as determinações que está previsto no decreto da governadora, com exceção dessas questões que eu falei, que é do fechamento do comércio, como também dos espaços municipais, dos serviços municipais, e aí fica a cargo da decisão do prefeito de Mossoró. E espero, como eu já pedi para ele em reunião e na ligação, de que ele siga, né, e contribua para que o decreto do governo do Estado seja implementado. Tenho percebido que a Guarda Municipal tem feito, sim, junto com a Polícia Militar, porque nos dias anteriores a Guarda não tinha se somado à Polícia Militar para fazer o toque de recolher, mas após, domingo, começou a se somar com a Polícia Militar e a fazer o toque de recolher. Mas é muito importante que a Prefeitura de Mossoró, a sociedade, endureça, né, as ações para que a gente possa ampliar o isolamento social. Somente isolamento social antes da vacina é que a gente pode contribuir de forma decisiva, Carol, para a gente conter esse vírus. Não tem segredo, não tem, Deputada, e é isso mesmo que nós temos que fazer. Em meio a esse endurecimento, né, a gente recebe mensagem aqui do músico David Almeida. Ele diz que, enquanto isso, um bocado de músico está passando fome, garçom passando necessidade. Ninguém olha para nós, meu amigo. Estamos entregues às baratas, diz aqui o David Almeida. Aquilo que eu falava com relação a algumas categorias, será que nada vai chegar para dar atenção também a esse pessoal, deputada? Olha, eu quero, inclusive, me solidarizar com o David, o nosso patrimônio, né? David é um querido. No ano passado, a Lei Aldir Blanc foi uma conquista dos artistas nesse sentido. Inclusive, nós estamos acompanhando ações que têm acontecido em relação à Lei Aldir Blanc. Eu hoje me deparei com um decreto do presidente da República dizendo que as cidades que decretarem lockdown ou os estados não vão receber a Lei Rouanet. Isso é um contrassenso, né, que nós estamos vivendo. De fato, esse setor do turismo e o setor artístico tem sido muito penalizado, porque quem toca no barzinho, quem faz determinadas atividades artísticas, precisa de público. Se o público está dentro de casa, como é que isso vai se dar? Então, inclusive, David, nós vamos fazer próxima semana uma conversa
com os artistas aqui de Mossoró, no sentido de que como que a gente pode contribuir, construir uma proposta para apresentar ao governo do Estado, né, porque esse público, de fato, é um público, é o último que volta, né, nessa história da pandemia. Nós acompanhamos isso, eu tenho, inclusive, recebido e fico muito triste de pessoas, músicos, artistas, pedindo apoio, porque está, de fato, com dificuldade de sobreviver. Então, eu me solidarizo, mas tem uma coisa que foi dita aí, é muito duro, mas nós temos que conter o contágio desse vírus, porque senão as pessoas vão morrer, e o que nós temos que ver é construir uma proposta para que os músicos também possam ter, os artistas, na verdade, não só os músicos, os artistas, na verdade, possam ter acesso a algum tipo de renda e a gente possa, todo mundo dividindo as dificuldades, a gente possa conseguir ampliar o isolamento social. Mas próxima semana, Davis, nós vamos fazer uma conversa com os artistas para construir uma proposta para a gente apresentar ao governo do Estado. Deputada, quero mandar um alô aqui para o Luiz Freire, viu, do Santa Delmira. Seu Luiz Freire, obrigada pela audiência do programa. Ouvi dizer que o senhor assiste sempre ao cenário político. Um abraço. Quero mandar um alô também para Luiz Aires. Gente, não adianta mandar áudio, não tenho como ouvir. Tem uma pessoa aqui perguntando se amanhã vai ser tudo fechado. Não, esse fechamento é só no domingo para atividades não essenciais e amanhã a TCM está aberta aqui sim, viu? Tem gente perguntando. Nosso tempo já está esgotado. O Marcos dos Três Vinténs queria entender aqui um pouquinho do que adianta reduzir horário se o resto vai ficar aglomerado nos horários que estiver aberto. Tem muita gente que não consegue entender a lógica. Também faltou tempo para a gente falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Segunda-feira vou esclarecer aqui, gente, que essa data é uma data política, viu? Isolda Dantas, deputada estadual, muito obrigada pela participação. Obrigada, Carol. Pois é, um dia tão importante para nós, né? Um dia de luta. A gente diz assim, olha, feliz Dia da Mulher, tudo bem, mas tem uma luta aí pela frente. Nós tivemos semana passada uma mulher que foi assassinada, que foi encontrada, inclusive, amarrada pelos pés e pelas mãos. Então, esse é um dia que a gente traz de luta para dizer, nós queremos um mundo sem violência, nós queremos um mundo que nos respeite, nós não queremos ser violentada nem no trabalho, nem fazer de conta que a gente não existe, mas é isso, 8 de março, segunda-feira, muita luta, muita resistência e vamos lá, e fora Bolsonaro. Muito obrigado, deputada. Você de casa, muito obrigado pela audiência. Tenham todos um ótimo final de semana. Até segunda. Muito obrigada pela audiência durante toda a semana. Segunda a gente se encontra. Um bom fim de semana e até lá.